Bom dia! Nesta última aula sobre o polimorfismo de sobrecarga, analisamos as vantagens e desvantagens da sobrecarga de operadores. Na última aula, vimos que o polimorfismo de sobrecarga nos permite ter funções diferentes com o mesmo nome. O primeiro contraponto interessante que gostaríamos de fazer é sobre as diferenças entre o polimorfismo de sobrecarga e o polimorfismo paramétrico. Aqui vemos exemplos de ambos. A primeira diferença é que, enquanto a sobrecarga cria um número finito de funções, com templates podemos ter uma quantidade potencialmente infinita de funções diferentes. Sempre que for preciso criar um template novo, basta instanciá-lo com um tipo novo. No caso da sobrecarga, precisamos explicitamente implementar cada nova função. Outra diferença é que, com a sobrecarga, podemos criar funções com o mesmo nome que têm implementações diferentes. Por exemplo, aqui modificamos a função que opera sobre inteiros para ela imprimir alguma coisa. A função que opera sobre doubles não vai imprimir nada. A implementação com templates, por outro lado, é sempre a mesma. Os tipos podem até mudar, mas as linhas de código que serão executadas no corpo da função nunca mudam. Há formas de criarmos especializações de templates, que nós não vimos nesse curso. Então, em princípio, templates nos dão sempre as mesmas implementações para todos os efeitos. Falando agora sobre as vantagens da sobrecarga de operadores, talvez a grande vantagem desse tipo de recurso é a possibilidade de podermos aumentar a sintaxe da linguagem de programação. Quando criamos tipos novos, esses tipos naturalmente terão algumas operações que fazem sentido sobre eles. Por exemplo, voltemos aos usos de nosso tipo fraction. Esse tipo possui algumas operações, é claro, que podemos usar, por exemplo, para inicializar os valores daquele tipo, ler dados da entrada padrão, comparar dois valores, ou testar se um valor corresponde ao booleano true. Também podemos querer atribuir valores de um tipo, por exemplo, int, ao novo tipo, no caso fraction, que estamos criando. E podemos escrever valores daquele tipo em strings. De fato, há muitas coisas que queremos fazer com valores de um certo tipo. O fato é que, em uma linguagem que não suporta sobrecarga de operadores, precisaremos inventar uma sintaxe nova para cada uma dessas operações, como estamos fazendo aqui. Mas, se a linguagem permite a sobrecarga de operadores, então podemos operar sobre o tipo usando a mesma sintaxe, por exemplo, que usaríamos para tipos primitivos. De fato, a sobrecarga de operadores nos permite tratar tipos compostos definidos pelo usuário da mesma maneira como tratamos tipos primitivos. Nesse exemplo, à esquerda, estamos usando inteiros, um tipo built-in, primitivo na linguagem. E nesse exemplo à direita, estamos usando fraction, um tipo construído pelo usuário, composto na linguagem. E, com a sobrecarga de operadores, somos capazes de combinar tipos compostos e tipos primitivos em templates da mesma maneira. Em outras palavras, temos maior reuso de código. É por isso que C++ suporta a sobrecarga de tantos operadores. Aqui segue uma lista de todos os operadores que podem ser sobrescritos na linguagem. Na verdade, pouquíssimos operadores não podem ser sobrescritos. Exemplos de operadores que não podem ser sobrescritos incluem o ponto, que separa objetos de propriedades, o operador de escopo, que explica de qual espaço de nomes vem algum símbolo, também não pode ser sobrescrito. Outro operador que não pode ser sobrescrito é o operador que permite obter ponteiros para membros de uma classe. E as expressões condicionais também não podem ser sobrescritas. Aqui eu falo do operador ternário, que é comum em C++, em C, em Java, por exemplo. E, uma vez que há várias vantagens em se permitir a sobrecarga de operadores, várias linguagens o fazem. Em outras palavras, a sobrecarga de operadores existe em Python, em PHP, em C# e em muitas outras linguagens de programação.
Por outro lado, não é consenso que a sobrecarga de operadores seja uma vantagem. A sobrecarga também complica a linguagem e pode levar à criação de programas muito difíceis de entender. É por causa disso que algumas linguagens de programação, notadamente Java e JavaScript, não permitem a sobrecarga de operadores. Mas qual o problema com a sobrecarga? Bom, como já havíamos visto, este programa, que criamos na primeira aula sobre sobrecarga, pode não ser intuitivo para quem não conhece a linguagem C++. Por exemplo, qual implementação de square será chamada neste exemplo? A implementação que lida com inteiros ou a implementação que lida com doubles? E esta expressão, o que ela faz? Será que essa operação é um shift para a esquerda? Esse seria o caso se A fosse um valor inteiro. Mas se A for um stream, então temos uma operação de entrada e saída. Além disso, é possível que a sobrecarga de operadores quebre algumas regras que em princípio seriam esperadas. Por exemplo, normalmente espera-se que o símbolo de mais, o símbolo de adição, seja comutativo, porque a adição é uma operação comutativa. Por outro lado, a comutatividade não acontece se A e B forem strings. Ou seja, a string XYZ concatenada a string ABC não é igual a string ABC concatenada a string XYZ. Outra situação curiosa. Normalmente, espera-se que o operador de igualdade seja transitivo. Se A é igual a B e B é igual a C, então A deveria ser igual a C. Acontece que nem sempre isso é verdade. O exemplo mais icônico desse tipo de situação acontece em JavaScript, devido às correções que são possíveis na linguagem. Considere, por exemplo, esses valores: w igual a string 1.0, x igual a string 1 e y igual ao número 1. O operador de igualdade iguala xy e wy. Em outras palavras, é possível comparar strings com números diretamente. Mas as strings 1.0 e 1 são diferentes, ou seja, o operador de comparação não é transitivo. E, embora aqui estejamos falando de JavaScript, essa é uma situação real que acontece na linguagem JavaScript, é possível criar exatamente as mesmas relações em C++, sobrescrevendo o operador de comparação na linguagem. Mas, enfim, nessa aula vimos que a sobrecarga de operadores é um recurso importante para aumentar a expressividade e o reuso em linguagens de programação. Porém, quando usado de forma não cuidadosa, a sobrecarga pode complicar os programas, tornando-os mais difíceis de manter, mais difíceis de compreender. Terminamos então nossa aula sobre o polimorfismo de sobrecarga. A mensagem que fica é: a sobrecarga, principalmente a sobrecarga de operadores, é um recurso muito poderoso para aumentar a expressividade de linguagens de programação, mas esse recurso precisa, novamente, ser usado com cuidado para que não sejam escritos programas difíceis de entender e manter. Se alguém tiver dúvidas ou sugestões sobre a aula, fique à vontade para escrever-me neste endereço de e-mail. Obrigado.